Boa noite, irmãos, e a graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, que Deus seja louvado, a honra e glória do seu santo nome. O irmão deve estar assistindo o papel de alguns irmãos, a irmã está abrindo um teatro, precisou se ausentar, que eu já ia fazer um exame agora à tarde, e provavelmente não chegou a tempo. Agora, umas 6 horas, ela mandou uma mensagem para mim dizendo que ainda não tinha sido atendida, mas é um exame de rotina, ela está bem, esteja em oração pela vida dela, amém? Mas ela está bem, foi só um exame de rotina. Infelizmente a clínica marcou para hoje. E o irmão Márcio e a irmã Márcia, a irmã Márcia foi pregar na igreja da Granja, a convite do pastor Davi, e a esposa, claro, evidente, teve que acompanhar o seu marido, amém? Mas Deus seja louvado. Irmãos, eu convido a vocês a abrir a palavra do Senhor, lá em João, capítulo 6. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre o pão da vida. Amém? Lembrando os avisos da semana, domingo nós já temos a nossa Santa Ceia do Senhor aqui. E na quarta-feira é nosso culto de doutrina, onde nós temos aprendido muito também, dando um apoio, um suporte ali à nossa EBD. E domingo pela manhã a EBD, que começa às 9 horas, onde nós temos estudado o livro de Gálatas. Amém? Irmãos, eu quero estar convidando aos casais, que eu preciso da confirmação daqueles que ainda não confirmaram para o encontro de casais do Dia dos Namorados. E só uma ressalva e fortalecendo, nós temos feito esse encontro fechado só para os casais crentes da igreja. Amém? Só para os casais da igreja. Por enquanto, eu tenho feito algumas pregações sobre temas relacionados a casais crentes em Cristo Jesus. Amém? Só para estar ressaltando. Irmãos, nós temos estudado a manifestação de Deus. Jesus, eu sou o pão da vida. Aqui em João, capítulo 6, eu quero estar fazendo uma leitura aqui do verso 47 ao verso 51. Que a igreja fique de pé em respeito à palavra de Deus. Quero que os irmãos acompanhem a leitura atentamente e observem alguns detalhes que nós vamos estar tratando no decorrer dessa introdução. Desde já agradeço ao grupo de louvor. Como é bom, no começo eu fiquei meio receoso, preocupado em ser só o violão, ser acústico, né? Mas foi bom ouvir a igreja louvando ao Senhor. Escutou a igreja louvando, isso é maravilhoso. É igual quando eu fico alegre também, quando eu peço para abrir a palavra do Senhor, eu escuto aquela zoada das páginas, abrindo, isso me alegra. O povo tem ido muito para essa parte da tecnologia, não que isso seja ruim, é viável, ajuda, é a palavra do Senhor em mãos, facilmente. Amém? No verso 47 do nosso capítulo 6, diz assim: em verdade, lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nos dá, ó Deus, o entendimento da tua santa palavra, compreensão. Abre, ó Deus, um leque, ó Pai, diante da tua igreja, Senhor, e nos revela, ó Pai, a tua vontade, através do teu Espírito Santo. Que não venha ser eu, ó Pai, mas sim o teu Espírito, Deus. Venha pairar sobre a tua igreja, nos revelando a tua santa palavra. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. A manifestação de Deus, Jesus, eu sou o pão da vida. Irmãos, aqui no versículo 48, Jesus ele reitera a sua declaração central com uma palavra autoritativa.
ou autoritária. Eu sou o pão da vida. Esta repetição não é redundante, mas pedagógica e enfática. Ele deixa bem claro quem ele é. E para entender o peso desta afirmação, devemos olhar para o contexto, para o texto do diálogo que Jesus tem com os judeus. O que significa essa palavra pedagógica ou pedagogia? Vem do significado mais amplo do relativo, que se traz no relativo ao ensino, à educação e aos métodos de aprendizado. Então, a palavra que o Senhor usa para dialogar com os judeus e se apresentando como o pão da vida é uma palavra de ensino e aprendizado para uma vida inteira. Ele está aqui não sendo apenas Deus se apresentando, mas sendo um professor, ensinando o povo a importância de entender o significado do pão da vida. Eles haviam mencionado o maná que desceu dos céus, que os seus antepassados comeram no deserto, citando as escrituras para sugerir, para mostrar que Moisés havia dado um sinal maior do que o de Jesus. Eles mostram isso no verso 31. Isso, o pensamento pequeno deles. Mas o maná era a comida dos anjos, a provisão milagrosa que sustentou Israel por 40 anos. Contudo, Jesus, ele estabelece um contraste radical. O maná, embora vindo de Deus, era perecível. Aqueles que comeram acabaram morrendo fisicamente. O maná era um tipo de uma sombra da realidade que agora estava diante deles, em carne e osso, diante dos seus olhos, que era Jesus. Jesus, ele afirma ser superior a Moisés, superior ao próprio maná, porque ele se apresenta como o pão da vida. Enquanto o maná era apenas ele adiava a morte física do povo que se alimentava dele, Jesus, ele comunica a vida além da morte, além do que o homem poderia ver, além do que nós estamos vivendo aqui. Sem o pão da vida, sem você se alimentar verdadeiramente do Senhor, isso significa que você iria morrer e perecer sem um futuro eterno na glória com o nosso Deus. Então aqui Jesus, ele se apresenta como o pão da vida e nos traz um sustento maior, e nos apresenta também a nova aliança. Ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Ao dizer eu sou o pão da vida pela segunda vez, ele está confrontando a murmuração dos judeus, que não podiam aceitar que o filho de José, cujos pais eles conheciam, pudesse ter descido do céu. Eles não queriam acreditar que um simples carpinteiro se apresentasse como o pão da vida. Jesus exige que eles olhassem além da aparência física e reconheça a sua origem celestial. É igual você entrar dentro de uma sala de aula para ver um determinado assunto e não compreender nada. Mas quando o pedagogo, o professor começa a te apresentar com a facilidade que ele tem de ensinar, aí você passa a entender.
É aquela raiz quadrada que vai te chegar na resolução da soma total? É isso. Muitos ficam se perguntando: para que eu vou aprender essa raiz quadrada? Mas sem ela você não vai chegar no resultado. Então aqui Jesus, ele é o resultado da nossa existência. A vida que Jesus oferece, o Zoe, é a vida divina, a vida em abundância, e não apenas o bios, que é a vida biológica. Ele se apresenta muito mais do que isso. Como teólogos, compreendemos que Jesus está aqui apresentando a base da soterologia joanina. A vida eterna é uma posse presente para aqueles que se alimentam de Cristo pela fé. Nós, como crentes em Cristo Jesus, passamos a viver a vida eterna no exato momento que aceitamos a Cristo. Mas aqui, pastor, não. A confirmação, o selo, é quando nós aceitamos Jesus. Sabemos que temos carimbado o nosso passaporte para uma vida eterna, sem dúvida nenhuma. É por isso que não podemos temer a morte, o fim, porque sabemos para onde vamos. Então aqui, a superioridade de Jesus reside no fato de que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O maná era algo criado. Jesus, Ele é o Criador que se tornou criatura para nos sustentar. Ele não apenas dá vida, Ele é a própria vida personificada. Só o maná ele vinha das nuvens. Jesus veio do céu, do seio do Pai. Você consegue ver a diferença da importância? Se o maná alimentava em um único povo, Jesus, ele é o pão que dá vida ao mundo inteiro. Esta universalidade do pão da vida quebra as barreiras nacionais de Israel. Entenda que quando o Senhor se apresenta como o pão da vida, Ele está convidando o povo a vir de encontro a Ele para ter a salvação, e dar a salvação a todos os que, pela graça do Pai, são atraídos ao Filho. Então aqui ele quebra todas as barreiras e o sentido do povo compreender a verdadeira importância de uma vida eterna. Portanto, o versículo 48 funciona como um selo de confirmação. Não há outro lugar para onde ir. Se rejeitarmos o pão da vida, estamos escolhendo a unaniciação espiritual e a morte eterna. O que significa unaniciação espiritual? A inaniação espiritual, ou a uninação espiritual, é uma palavra grega e acadêmica que nos traz o sentido da morte espiritual, nos traz o sentido da morte da alma, o sofrer da destruição extrema, devido à falta de um alimento essencial. Por exemplo, o propósito de conexão com o divino, a falta de reflexão interior com Deus, ou com os valores morais bíblicos. Resumindo, é um estado do vazio, definhamento interior, que ocorre quando alguém negligencia a sua dimensão transcendente, negligencia uma vida plena com Deus. É a morte eterna, é a morte da própria alma. Quando alguém não consegue entender o sentido de uma vida eterna, o sentido de um encontro com Deus, a sua alma está morta. A sua alma está morta eternamente, está doente.
doente. Então, quando você não consegue entender que o nosso Deus, Ele é o pão da vida, você está doente. A insistência de Jesus nesta apresentação da sua identidade revela a urgência de nossa resposta, a urgência da resposta humana. Não podemos ser indiferentes ao pão. Ou comemos e viveremos, ou desprezamos e perecemos. Ou encontramos Cristo em meio às nossas lutas, ou perecemos e fracassaremos em meio a esse mundo tão perverso e corrupto. A simplicidade da declaração oculta a profundidade da redenção. O pão da vida teria que ser partido na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser alimentados. A crucificação foi um moinho, onde este trigo celestial foi moído para se tornar alimento da nossa alma. A cruz foi onde a carne de Cristo foi moída, para que eu e você tivéssemos vida. Irmão, não sei se vocês aqui já tiveram o prazer de ver sendo pisado um café, ou um coloral, ou o próprio milho, naquela peça antiga de madeira pesada, funda, que era um pilão que era usado antigamente. Eu tive o prazer de conhecer isso na casa dos meus avós e também na casa da mãe da Tiene, lá no interior. Praticamente você olha ali e acha algo fácil de se manusear, mas não é. É um pesado, é sofredor, traz calos nas mãos. Então você imagina um moinho de cana, quando eles estão fazendo aquele caldo da cana, moe, destrói toda aquela estrutura da cana. Pois esse moinho que moeu a carne de Cristo foram os nossos pecados, a nossa desobediência, e foi na cruz do Calvário. Esse moinho, ele quebrou o nosso Senhor, para que hoje eu e você tivéssemos vida. Mas não a simples vida, mas uma vida eterna. A superioridade de Jesus também é revelada na radicalidade de seu apelo. No capítulo 6, no verso 53, ele diz assim: se não comerdes da carne do Filho do Homem, não bebeste o seu sangue, não terás vida em você mesmo. Então o Senhor deixa bem claro que o seu sacrifício, a sua carne, o seu sangue derramado por nós, é para que eu e você tivéssemos vida. Então aqui Jesus exige de nós exclusividade para a vida. Exclusividade. Assim como não havia alternativa ao maná no deserto, não há alternativa a Jesus para a salvação. O povo ele teve que se alimentar do maná que o Senhor desceu do céu. Mas lembre-se que eles reclamaram só maná, o Senhor mandou as codornizes. Lembra-se disso? Então o Senhor, nosso Deus, o Yahweh, desde o começo ele vinha tentando com o povo, através das dispensações. Primeiro, na obediência, juntou um casal e levou para o jardim e exigiu exclusividade. Seja exclusivo meu, coma de tudo, menos dessa árvore. Ele era exclusivo, ele tinha que ser exclusivo para o casal, mas o casal desobedeceu. Então o Senhor sempre veio, Yahweh sempre veio insistindo com o povo. O povo
povo reclamou do maná, e o Senhor mandou codorniz. Então o povo reclamou no jardim, queria o que? Liberdade, conhecimento. E no final, o Senhor mandou o seu próprio Filho, Jesus, para ser moído, morto e crucificado, mas ele ressurgiu e está vivo por amor a mim e a você. A suficiência de nossa vida está em Jesus. Então esse pão não havia alternativa. O maná, não há alternativa para a salvação se não for Jesus. O maná satisfazia por um dia, Jesus satisfaz a sede e a fome ortológica do ser humano para sempre. O maná caiu do céu como algo misterioso. Jesus desceu como um logos encarnado, plenamente revelado, tornando Deus comestível ou assimilado pela fé. Nós conseguimos ver Deus através de Jesus. E com esse pensamento nós vamos trabalhar agora o terceiro ponto dessa série: a apropriação do pão, o ato de vir e crer. Porque tem muitas pessoas que vêm a Deus, vêm a Cristo, por todos os motivos do mundo, mas não creem que Ele é o Filho de Deus. Vem por uma doença, vem por uma enfermidade, vem pela facilidade, vem pelo emprego, vem por benefício próprio, mas não reconhece Ele como o autor da vida. Aqui em João, no verso 35 do capítulo 6, a parte B do versículo, nos diz assim: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. No verso 47, nos diz assim: em verdade lhes digo, que quem crê tem o quê? A vida eterna. A teologia de João 6 não é meramente teórica, ela é profundamente prática e exige uma resposta humana. Jesus define a maneira pela qual participamos deste banquete espiritual através de dois verbos dinâmicos: ouvir e o crer. Ouvir e o crer. Ambos têm o que andar juntos. Não adianta só crer e não seguir. Não adianta só seguir e não crer. Para nada serve. Estes termos são usados de forma intercambiável para descrever a fé salvífica. Vir a Jesus implica um movimento da vontade, um abandono de outras fontes de segurança, um direcionamento de todo ser para a pessoa do Messias. Então, vir a Cristo é algo que tem que quebrar já todas as barreiras. Você não pode vir a Ele do jeito, você pode vir a Ele do jeito que está, mas você não pode permanecer do jeito que você tem. O Senhor te quebra, te modifica e te ensina a crer que Ele é suficiente para a tua vida. Não é um movimento físico para um local geográfico, mas um movimento da alma em direção à luz. É um movimento realista em direção daquele que vai te mostrar todo o caminho de uma vida eterna. Crer em Jesus vai além do sentimento intelectual. No contexto bíblico, crer significa confiar plenamente e lançar-se sobre Ele, depender inteiramente de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. É único, é crer verdadeiramente. O resultado desse ato de fé
fé é a posse imediata da vida eterna. Observe que Jesus não diz terá a vida eterna apenas como uma promessa futura, mas quem crê tem a vida eterna. Ele não está apenas te prometendo para o futuro, ele está garantindo que você já tem. Quem crê nele já tem a vida eterna como uma realidade presente. A vida eterna começa no momento em que nós nos alimentamos de Cristo. Esse versículo é poderoso e nos mostra a promessa central do cristianismo e nos ensina que a vida eterna é por meio da fé em Jesus. É só Ele, é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Aqui Jesus se dirige diretamente aos seus ouvintes, enfatizando a veracidade de suas palavras. Ele afirma que aqueles que creem nele, não apenas escutarão essas verdades, mas também experimentarão uma transformação real em suas vidas, resultando na posse da vida eterna, na posse adquirida através da fé. A fé em Jesus apresentada como a chave para essa nova vida, uma crença que implica um compromisso total e absoluto. O uso de vida eterna indica não apenas uma continuidade após a morte, como os espíritas imaginam que a pessoa morre e vai renascer novamente, vai reencarnar até em animais. Não. Aqui o uso de vida eterna indica não apenas uma continuidade após a morte, mas também uma qualidade de vida que é vivida agora em plena comunhão com Deus. Não vamos estar repetindo simplesmente uma existência, vamos estar glorificando ao Pai em uma eternidade plena. É diferente. Esse convite à fé não é apenas uma promessa futura, mas um convite para uma realidade presente de um relacionamento íntimo e profundo em adoração com o Criador. É algo genuíno, é algo grandioso. Os espíritas imaginam uma reencarnação onde tu vai poder ajeitar, consertar a tua vida. Um grande amigo, uma pessoa que eu trabalhei com ele, admirava muito ele pela sua capacidade acadêmica, muito inteligente. Ele era espírita e não era todo crente que conseguia debater a palavra do Senhor com ele. Era muito entendido da vida, no pensamento humano, não no pensamento espiritual. Um pensamento humano, não uma ação do Espírito Santo. Aí ele dizia que quando você via uma pessoa cega ou deficiente físico, é porque em outra vida aquela pessoa foi uma pessoa ruim. Aí na outra encarnação o Senhor poupou ele ia ter que pagar de alguma forma. Aí eu dizia para ele que a vida eterna não é isso. Aí ele disse, essa ideia de vida eterna que vocês crentes se imaginam não existe. O Espírito volta e reencarna, volta e reencarna. Aí eu dizia para ele, não é um boneco, né? Vai e volta, vai, é um brinquedo. Eu dizia para ele, aqui a ideia de você ter uma vida eterna, esta apropriação, é necessária. Porque um pão que não é comida não pode nutrir. Um remédio que permanece no frasco não pode curar. Da mesma forma, o Cristo, que apenas
é admirado historicamente ou respeitado moralmente, não pode salvar. Então essa ideia de uma vida eterna só como continuidade não traz sentido. Mas uma vida eterna diante do teu Salvador, tu vivenciando tudo que é maravilhoso, tu imagina a cidade que o Senhor foi preparar. Lembra um hino que tem? Como é linda a cidade que o Senhor preparou, como ela é bonita. É uma cidade maravilhosa, o alicerce todo de brilhantes, piso de ouro. É algo extraordinário, sem dor, sem choro, sem lamento, sem doença. Essa é a vida eterna. É preciso haver uma união mística e vital entre o crente e o seu Senhor, para ter sentido. Então não é algo só de continuidade. Eu comprei agora há pouco tempo 2 pães e uvas falsas, para decorar a mesa da ceia. Aí eu estava mostrando para a irmã, eu disse assim: rapaz, parece de verdade. Você olha assim, é idêntico, mas ele não é comestível. Então essa ideia de um purgatório, essa ideia de uma vida que nunca vai ter fim, porque você vai ficar reencarnando, é um pão sem sentido. E o pão que oferece a vida, esse tem um sentido absoluto e extraordinário. Jesus expande essa ideia mais adiante, no capítulo 53, no versículo 53. Observe, quando ele fala sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, o que chocou muitos de seus seguidores. No entanto, para nós, fica claro que ele se refere à total recepção de sua obra expiatória. Para nós, nos traz o sentido que o seu ato da cruz nos trouxe vida, porque ele ressuscitou. Glória a Deus das alturas. Então aqui já começamos a fazer algumas aplicações. Lucas, liga o relógio para mim, não, eu vou até meia-noite. Aqui então, nós começamos a fazer algumas aplicações para a nossa vida. Observe, alimentar-se de Cristo é meditar em suas palavras e confiar em seu sacrifício na cruz. É permitir que a sua vida seja governada, os nossos pensamentos, as nossas ações sejam governadas por Ele. Essa é a aplicação nesse sentido do pão. A fé é a boca da alma que recebe o pão celestial. Como pregador do Evangelho, devo enfatizar que este banquete é gratuito. A salvação é gratuita, é o que nós pregamos. O Senhor não troca, o Senhor não barganha a salvação, o Senhor não vende. Pode ser o homem mais rico do mundo, se ele não aceitar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, a riqueza dele não paga nada. Só que nós temos que entender, essa é a aplicação desse texto, temos que entender que o Senhor exige exclusividade, exige renúncia e compromisso. É isso que o Senhor exige. Ele aceita a gente vir a Ele como estamos. Não é isso que nós falamos? Eu não vou para a igreja não, que eu bebo, eu fumo, eu gosto de farra. Venha como está. Mas o Senhor exige que nós não permanecemos como estamos. Eu estou todo tatuado, venha como está. Então aqui o Senhor exige exclusividade, exige renúncia. Não podemos comer a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Não podemos. Não podemos buscar o pão da vida e andar
pecar e ainda tentar nos saciar dos banquetes do pecado. Não podemos estar nos alimentando do pão da vida e usufruindo das coisas do mundo, que é pecado, como show, festas, baladas mundanas. Não podemos estar na mesa do Pai, na Santa Ceia, louvando a Ele na sua casa, no altar, e frequentando clubes de festas mundanas. Pode ser a melhor banda do mundo. Não podemos. Temos que ter uma vida de exclusividade para Cristo. Assim como Ele foi e é exclusivo ao se entregar na cruz do Calvário. Só tinha Ele, meus irmãos. Quando eu era mais novo, minha mãe tinha um quadro daquele da Santa Ceia. Aí eu ficava encantado olhando. Lembra aquelas antigas dos católicos? Lembra, irmão, isso? Dos católicos? O da minha mãe foi pintado à mão, muito grande. Acho que era até original, que uma vez entrou um cara lá em casa e roubou só ele, irmãos. Uma pintura muito bonita. Aí o meu avô, eu ficava olhando e disse assim: meu filho, você entende, meu avô? Você entende o que é isso aí? Aí eu, muito novo, não, pai Zé, chama a gente de pai, não, pai Zé. Nesse momento, a terra estava perdida. Ele disse para mim: a terra estava perdida. Todo mundo cheio de pecado, maldade, imoralidade. O pessoal roubando a plantação dos outros, que ele era agricultor, né? Roubando os jumentos, cavalos dos outros. Aí o Senhor lá de cima fez uma reunião. Olhou, reuniu todo mundo olhando para a terra e disse: eu vou ter que mandar uma pessoa para ir lá na terra, morrer por todos esses pecadores. Aí começou a discussão: Senhor, eu não vou. Outro dizia: Senhor, eu vou, se eu ganhar isso. Ele disse que eu vou me contando. Eu encantado olhando a história. Aí ele aponta para a figura que representava Jesus e diz: aí nessa hora, o Filho de Deus se levanta. Aí diz assim: Pai, eu vou morrer por esse povo. Eu me emociono porque ele, com as suas simples palavras, ele me apresentou Cristo. Pai, eu vou morrer por esse povo. Só que naquele momento Deus queria que fosse qualquer um, menos o filho dele. Menos o filho dele. Aí ele disse: naquela hora o Senhor chora, Deus chora, porque ele sabia que ele ia ter que padecer, morrer, sofrer, ser crucificado, ser posto uma coroa de espinho na sua cabeça, suas roupas rasgadas, com forma de humilhação, chicoteado por pessoas que não valia a pena, não valia nada. Aí eu: qualquer um, filho, menos você. Não, pai, eu quero. Quando eu olhei para o avô, estava chorando, e eu guardei aquela cena para mim como algo marcante em minha vida. Eu contei isso para os meus filhos, a Cris, minha esposa. Temos que ter uma vida de exclusividade, porque nesse momento tu foi exclusivo para Deus. Ele te escolheu para morrer pelos teus atos, os teus pecados, as tuas culpas. E Ele está aqui se apresentando a ti como o pão da vida. A vida que Ele comunica é uma vida de santidade e comunhão. Então, por que muitas vezes negligenciamos, querendo viver dois extremos, uma vida plena, falsamente, e uma vida mundana, uma meia boca, uma meia verdade? Um domingo na igreja, um sábado no show, um domingo tomando a Santa Ceia e numa segunda pecando e mentindo. Aqueles que verdadeiramente se alimentam de Jesus descobrem que os prazeres deste mundo perdem o seu brilho diante do brilho eterno de Cristo Jesus.
A fome por justiça, por verdade, pela presença de Deus, torna-se um novo apetite da alma regenerada. Passamos a sentir prazer em adorar a Deus do que o mundo. Além disso, essa apropriação continua, embora a salvação seja um ato definitivo, a nossa dependência de Cristo como pão da vida é diária. Não é só aceitar aqui, agora como eu já sou crente, eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Não é essa liberdade, é algo que tem que estar se alimentando diariamente. É um pão, é um alimento para a tua vida, para tu poder existir, para tu entender o sentido do que o Senhor foi fazer, do que o Senhor fez e foi fazer, preparando um lugar para ti. Precisamos nos voltar para Ele a cada manhã, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Cadê o último Paulo que a gente procurou? Até a luz da garganta, do 7. Ele é o sustento para a jornada pelo deserto deste mundo, até chegarmos a Canaã de um mundo transformado por Cristo Jesus. É a promessa de Jesus que garante que essa fonte nunca secará, esse pão nunca murchará, é um fermento eterno para a tua vida. Ele é o pão que se multiplica em nós e nos capacita a ser canais de sua graça para um mundo que morre de fome espiritual. Ele nos usa como canal para pregar o seu evangelho, falar do seu amor, da autoexistência em nossa vida, dessa existência que só é vivida, alcançada por Cristo Jesus. O que nós concluímos disso tudo? A vida é o tema-chave de João, sendo o termo usado 38 vezes neste evangelho. Quais são os elementos essenciais da vida humana? Há pelo menos 4 elementos: a luz, o ar, a água e o alimento, não é isso? A luz, se o sol apagasse, todos nós o quê? Morreríamos. Todos nós morreríamos. Se o ar, sem o ar nós também morreríamos. Ou se inalarmos um ar contaminado, morreremos. Não é assim? E o terceiro, a água. Sem a água, não cultivaremos, nem saciaremos a nossa sede física. E o último, aqui o quarto elemento, não que seja menos essencial, é o alimento. Sem o alimento não precisa nem eu explicar. Morreremos se não comermos, morreremos. Jesus, Ele é todas essas coisas. Ele é a luz da vida, a luz do mundo. Ele é o sol da justiça. E por meio de seu Espírito, Ele nos dá o fôlego da vida. E Ele é a água viva que desceu do céu. E por fim, Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Ele não só tem a vida, mas Ele dá a vida, mas também Ele é a própria vida. Eu quero encerrar com a mesma leitura que fizemos no domingo passado, lá em João 14, verso 6. Fique de pé, igreja, e leia junto comigo. Vocês estão, nosso dado deixou estar parando. Mas eu já sei qual é o problema, que eu não fiz ainda, fiquei postergando. Mas aqui em João, capítulo 14, verso 6. Estão comigo, igreja? Não diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão comigo. A igreja repete comigo em uma só voz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão comigo. Glória.
gracioso, Deus eterno. Como é bom, ó Deus, estar na tua casa e entender, compreender a tua santa palavra. Pai, vem de encontro, ó Deus, aos nossos pensamentos. Nos alimenta, ó Deus, do verdadeiro pão da vida. Traz, ó Deus, sentido, ó Deus, para a nossa vida, Deus. E nos ensina, ó Deus, a olhar para o autor da vida, que é Cristo Jesus. Nos leva, ó Deus amado, para os nossos lares em paz. Nos dá uma semana de paz e tranquilidade. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Boa noite a todos. Temos ali um cafezinho que a irmã Margarida fez. Ore também pelo irmão Fernando e a irmã Bárbara, estão viajando a passeio. Por isso que eles não estão com a gente essa noite.